Nós estamos recebendo, nesta oportunidade, a doutora Renata Flório e queremos agradecer pela presença, porque aqui estaremos estaremos correndo sobre assuntos tributários. Ela é mestre em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, presidente da Comissão de Direito Tributário da 4ª Subseção da OAB Dourados Itaporã, Ordem dos Advogados do Brasil, representante dos contribuintes no Conselho de Recursos Fiscais de Dourados, professora e advogado. É essa a nossa entrevistada, Otávio. Doutora Renata, seja muito bem-vinda em nossos estúdios. Falarmos de um assunto simples para você, mas complexo para nós, enquanto contribuinte, enquanto população. E gostaria que você fizesse a sua apresentação, complementando ao que o Silva Júnior já falou. Bom, primeiramente, bom dia, né? Bom dia, Silva, bom dia, Otávio. Bom dia. É uma imensa satisfação estar aqui com vocês, né? Falo aqui em nome da 4ª Subseção, né? Representando a nossa Comissão de Direito Tributário. Sou douradense de coração, então trazer informação para nossa, né, para a nossa população é extremamente gratificante. Como você mesmo disse, o tributário, a área fiscal, ela é um pouquinho mais complexa, só que, de outro lado, é a área mais, digamos que mais atinge, né, a todos. Afinal de contas, a única certeza que temos é que pagamos impostos, né? E pagamos muito imposto. E o tempo todo, tudo que consumimos, né? Tudo que temos e tudo que fazemos incide a carga tributária. Então, nesse sentido, eu vim, né, trazer os esclarecimentos que forem necessários referente à reforma tributária, discutir aqui com vocês, para que a gente possa esclarecer, né, esses pontos. Muito legal. Lembrando que nós estamos na Binigoncast, também na Gazeta MS, uma parceria, né, com a Rádio Coração 95,7. Isso mesmo. Doutora Renata, falando sobre o município, qual a relevância que você traz para nós, para a nossa audiência, dos últimos acontecimentos em termos de legislação tributária? Bom, hoje, o que nós temos em voga, que mais nos traz preocupação enquanto tributaristas, é a reforma tributária, né, que vimos aí há mais de 30 anos discutindo uma possibilidade de reforma. A necessidade de uma reforma sempre foi unânime, né? Nós temos um sistema muito complexo. Nós temos um sistema com pouca clareza, né? Onde pouco entendemos do que pagamos. Sabemos que pagamos muito, mas não sabemos para o que pagamos e qual a destinação, né, desses valores. Dentro de um cenário econômico, né, que começou a se tornar um pouco mais caótico, se podemos dizer assim, colocaram realmente em pauta, né, a possibilidade da reforma, visando vamos dizer, uma arrecadação, né, para poder dar um pouco mais de segurança econômica para o nosso país. Bom, só que nós estamos em um cenário em que os nossos contribuintes estão abarrotados Já não suportam mais, e já né, não doutora? suportam mais essa carga tributária, né? E aí, cá estamos nós, sempre discutindo e nos inteirando do que está acontecendo para que nós possamos lutar, né, junto com os contribuintes e tentar minimizar o impacto negativo dessa reforma tributária, que já está acontecendo. Não é mais algo hipotético, né? No início da nossa conversa, até o Otávio mencionou que será que essa reforma, né, vai acontecer? O que nós temos é que a reforma está acontecendo, né? Nós temos um cenário em que, em dezembro, no apagar das luzes,
foi aprovada, né? Foi aprovada a emenda constitucional, que trouxeram significativas alterações no nosso sistema constitucional, né? Que é a base, né? Que é a nossa Constituição, que é a base para o nosso sistema tributário. Então, dentro dessas alterações, estabeleceram-se alguns critérios, né, de alteração de carga. E agora nós temos a parte da regulamentação, né? Tiveram a alteração dos pilares, digamos assim, que está na Constituição, e agora nós temos a regulamentação que precisa ser feita pelo nosso Congresso. Isso depende do alinhamento União, estados e municípios também? O nosso Congresso, né? Nossos representantes lá no Congresso Nacional. Que essa reforma ela altera, assim, substancialmente? É uma reforma que se propôs inicialmente a ser uma reforma sobre a tributação do consumo, tá? Para que fique claro, os impostos ali incidentes... O que tributa e o que não tributa. É. E a coisa é complexa, até porque são mais de 30 anos e não se desenrolou. Exatamente. É muito complexo. Aí nós temos aqui, a proposta era, então, alterar o sistema de consumo. Mas, como tudo que acontece no nosso Brasil é um pouco diferente, né? Nós tivemos alterações também que passou, né? Vamos dizer assim, junto... que foram alterações que trouxeram nas regras do ITCMD, que é o Imposto de Doação. Então, assim, nós não podemos dizer que é uma reforma sobre o consumo, em que pese seja isso que tenha sido vendido, né, para a população. Então, o que nós temos, né, de alteração? Nós temos que ela propôs a extinção do IPI, do PIS e da COFINS, do ICMS e do ISS. Certo? Aqui, a nível de município, nós temos o ISS, né, que é o Imposto sobre Serviço. A nível de estado, temos o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Que nós temos, então, que a proposta trouxe? Vamos criar um IVA, um Imposto de Valor Agregado. Os países onde foram inspirados esse modelo têm o IVA. Acho que mais de 150 países operam com IVA. O que acontece? No Brasil, a proposta não é um IVA, é um IVA dual. Já trouxemos um diferencial. E o que consiste o IVA dual? O IVA dual do convencional? O convencional é um IVA, um imposto, né? Certo. Quando nós falamos em IVA dual, o que eles fizeram? Qual foi a principal alteração? Eles pegaram os tributos federais, né? Os tributos federais e criaram a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Certo. E, do outro lado, pegaram o ICMS e o ISS e criaram o IBS. Como se eles tivessem, de certo modo, reunido dois tributos em um, né? Que são os tributos municipais e o estadual. E contribuição o IPI e a contribuição ao PIS/COFINS virou a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Dentro disso, nós temos o que, então? Dois tributos, certo? Que seria o IVA dual, mas, para além disso, também foi criado o imposto seletivo, que estão denominando como o imposto do pecado, que é o imposto que incidirá sobre os produtos, né, que são, de certa forma, não são benéficos à saúde, não são benéficos à flora, à fauna, né, ao meio ambiente. Isso, obrigada. Doutora, outro detalhe. Bom, esse momento que a gente está vivendo, então, é uma discussão ampla. Gente, são 3 décadas que o pessoal está pensando e leva e busca e aponta, né, emendas no Congresso e tudo mais. Mas a gente está vivendo
uma transição já, porque já foi aprovado. Então, você já começa essa transição. E ela tem um tempo determinado, né? Sim. Sim, nós temos um cronograma, né? Isso, Que eles estão propuseram a seguir. E isso para fechar no que pensam, no que seria uma política a ser implantada de forma Sim. oficial no país, é isso? Exato, exatamente. Como eu disse, são tributos de ordem federal, né? E tributos de ordem municipal e estadual. Então, impacta toda a União. O que nós temos hoje, o cronograma, ele está muito avançado, até bem mais avançado do que qualquer outro já operado no país, né? Eles tinham um prazo de 90 dias para mandar a regulamentação já foi agora, dia 10. Foi meio que a toque de caixa, né? Eu não acho que nós não podemos dizer que é a toque de caixa, porque existem grupos importantes que estão discutindo isso. Mas o próprio parlamento, os próprios parlamentares estão assustados com a velocidade com que está sendo tratado esse assunto lá no Congresso. O que nos preocupa também, enquanto tributaristas, é justamente isso. Como é algo essencial ao Estado democrático de direito... Complexo. Nós acreditamos que precisaria de uma discussão maior com a própria população. Agora, se nós pensarmos que nem o representante da população está compreendendo muito o que está acontecendo... Imagine nós. Imagine a quem está aqui na ponta, e é a ponta que paga o tributo, né? É aqui na ponta que se paga um imposto sobre consumo. A conta, né? Exatamente. Exatamente. Porque a leitura que se faz até pelos próprios congressistas ali, que nitidamente a nossa nação vai assumir o ranking mundial do maior tributo do mundo. Isso não é pouca coisa, né, Silvio? Não é. Mas a preocupação está exatamente importante, como profissional, a doutora esclarecer também, Otávio, é o seguinte, que o que está acontecendo? Há essa discussão, né? Inclusive carne não vai ser tributada, outra coisa tal. Mas a preocupação maior é a concentração desses tributos, que é o tal do IVA, que, né? Para a capital. O que nós estamos acompanhando, né, com relação a isso, dessa gestão porque a atenção dos valores... é unificar isso, unificar os tributos. Unificar, mas com relação aos tributos, como eu disse, o IBS, o IBS ele vai ser gerido por um comitê gestor, né? Esse comitê gestor, que é a questão que está em discussão, ainda em regulamentação, de como vai operar, como vai funcionar. Será um representante de cada município? Será os representantes de onde tem maior população, maior PIB? Então, isso são questões que envolvem o interesse, né, de cada região. E é algo que precisa ser mesmo bem discutido, e nós precisamos, principalmente os municípios, né, precisam estar muito atentos a isso, porque a arrecadação, você pega um município pequeno, a arrecadação dele é praticamente de tributos ali, que é repasse de ICMS, né? E os repasses do governo federal. Então, é uma questão que precisa ser analisada. De subsistência, praticamente. Exatamente. Né? Exatamente. Doutora Renata Flório está conosco, gente. Ela é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Dourados Itaporã, conosco, esclarecendo sobre essa política, reforma tributária. Com relação a essas mudanças impostas, por exemplo, como é que fica o tão usado, né, por mês, microempresas, o Simples? Então, o Simples Nacional, em tese, não haverá alteração, né? Quem é optante pelo Simples vai se manter no Simples. As regras com relação à exclusão, né, a opção de você aderir o IBS e o CBS, vai ficar à mesa, né, a possibilidade de você entrar no novo regime. Porque esse Simples, nesses 30 anos, já é uma inovação, uma novidade. Sim, imposta, o Simples, ele é uma unificação, né? Acaba sendo uma certa forma de unificação. O que nós temos no novo modelo
a possibilidade de você fazer a utilização, nós chamamos de não cumulatividade. Ou seja, não cumular os tributos das cadeias produtivas, né? Então, dentro disso... É o famoso bis in idem? Mais ou menos. Não seria o bis in idem, mas ocorre, né? Também. O bis in idem. Que acontece? Trazendo esse novo modelo que propõe essa não cumulatividade plena, que era, na verdade, o que a gente já defendia anteriormente. Certo. Que não poderia haver essa tributação em cascata para não acontecer o bis in idem, a bitributação. Né? Então, agora, se propõe que, nesse novo modelo, tudo que eu paguei, eu vou creditar. Tudo que eu paguei, eu vou creditar. Então, eu vou chegar no final da cadeia, o que eu vou fazer? Aquilo que eu paguei, eu tenho de crédito, e eu vou compensar com aquilo que eu teria que pagar, certo? Eu vou pagar só essa diferença, para você não pagar o tributo em cascata. Isso é ótimo, mas isso é algo que a gente já defendia, o nosso modelo atual já tinha condições disso. Só que agora, claro, vai ter todo um esforço para operacionalizar isso, né? A grande preocupação é como será a operação disso tudo. Como que eu vou analisar? Porque isso está diretamente ligado a algo que a gente entende que o sistema não está trazendo e se propõe. É a simplificação. Porque, veja bem, para eu fazer apuração de crédito e débito, eu preciso ter uma estrutura contábil, eu preciso ter uma estrutura fiscal, jurídica para fazer todo esse levantamento, certo? Então, isso acaba onerando o contribuinte. Você pega, por exemplo, algo que a gente sempre discutiu, eu que atuo bastante no agronegócio, um grande impacto que vai trazer para o agronegócio, né? Para os pequenos produtores, principalmente. Porque hoje nós temos, assim, uma empresa hoje em Dourados que fatura 300, 400 mil, ela tem toda uma estrutura contábil que faz toda essa apuração de nota, emissão de nota, tudo. E o pequeno? Quando você fala de um produtor rural, por exemplo, ele tem lá o contador dele, ele consegue emitir as notas dele. Quando você fala que ele vai ter que eu vou fazer apuração dos meus créditos de insumo, dos meus créditos... Aí você traz uma certa complexidade. Não estou dizendo que isso não é benéfico. À medida da realidade que eu puder creditar aquilo que realmente utilizei na minha atividade, ótimo, né? Nós estamos falando de uma carga tributária mais justa. Acontece que nós temos que realmente vigiar e estarmos juntos nessa batalha aí da reforma, para a gente acompanhar, para que efetivamente traga uma maior simplicidade, não saia todo o encargo, a responsabilidade do fisco de apurar, ele está o quê? Delegando, transferindo ao contribuinte. Então, eu vou apurar, e aí vem até aquela... Já é um meme na internet, né? Eu apuro, eu pago, e se eu pagar errado, eu pago de novo. E se eu perguntar como é que eu tenho que pagar, ele vai falar para mim que se vira. Então, é disso que nós estamos fugindo, né? E dentro disso, então, a atualidade, essa regulamentação aí, ou essa emenda constitucional 132 de dezembro do ano passado? Agora o que nós temos é essa regulamentação, o texto, né, que foi regulamentado agora. Mas pode mudar? Ele pode sofrer adequações, né? Nós estamos no momento que realmente... Tá a complexidade. É a complexidade. Nós tivemos agora a inclusão, que foi positiva, que teve uma bancada, que teve uma importância nisso, que foi trazer a carne, né? A proteína da carne para dentro da cesta básica. Então, é por isso que precisa ter os debates, porque é nos debates que você vai ajustar, nos debates que você vai atender a realidade. Nós vivemos num país continental. A realidade do Sul é muito diferente da realidade do Centro-Oeste, que é diferente do Nordeste.
Então, você tem que adequar tudo isso à realidade de cada região. É algo que tem que ser tratado com devido cuidado. É aí que nós falamos que não pode ser aprovado a todo custo sem um amplo debate com a sociedade, né? Perfeito. Essa é a nossa preocupação. E essas mudanças, elas são universais, quer dizer, centro-oeste, norte, sudeste? Sim. Para o nosso o nosso sistema tributário brasileiro. Sistema tributário brasileiro. Agora, dentro das alterações que vão impactar os estados, né, que é algo que a gente já vê como a corrida agora do planejamento tributário e patrimonial e sucessório, que a gente atua também, e agora, com essa questão da reforma, os nossos clientes estão cada vez, né, mais preocupados e conscientes dessa necessidade, é que precisamos nos ater que a Emenda Constitucional 132 trouxe uma alteração na nossa legislação em que antes os estados poderiam ter alíquotas progressiva antes da emenda. Agora existe uma imposição. Então, agora os estados precisam regulamentar, né, suas legislações internas para que imponham uma alíquota progressiva. Essa alíquota progressiva, hoje nós aqui no estado do Mato Grosso do Sul, nós temos 3% de doação e 6% de causa-mortes, se não me falha a memória agora. De TCMD? De TCMD. Então, o que acontece? Que esse é um assunto interessante porque atinge uma parcela muito grande da população. E nós podemos dizer que isso é um movimento mundial, assim, né? Porque, na verdade, os outros países, os Estados Unidos, eles já tributam 40% praticamente de herança causa-morte, sabe? Só que lidam com uma realidade muito diferente nos demais aspectos da carga tributária e da justiça fiscal e entrega e retorno ao cidadão, né, dessa carga fiscal. Então, eles estão importando essas realidades para nós. Agora, impondo... Antes nós tínhamos o teto de 8%, né, da alíquota de 8% do ITCMD, e cada estado poderia fixar a alíquota conforme o interesse e a conveniência dele, até esse teto, certo? De 8%. Agora, com essa alteração, não. Agora, com a alteração, ele precisa criar uma norma, né, estabelecendo essa progressividade da alíquota, que vai levar em consideração o valor do patrimônio, né? Então, com isso está havendo já uma corrida para aqueles que pretendem fazer um planejamento, já organizar essa questão patrimonial e sucessória, para não ficar à mercê das alterações, né? Porque nós já tivemos a alteração, já existe essa autorização. Tem que adequar. Então, agora os estados vão criar as normas, né? Precisa ter a necessidade do alinhamento União, estados e municípios, né? Sim, então é uma preocupação porque nós temos já o estado de São Paulo, o estado de São Paulo já está em projeto, já está em projeto de votação essa alteração da alíquota progressiva, então... Interessante. Um detalhezinho, doutora, a gente caminhando já para o final, comunicando a nossa audiência, lembrando que a nossa empresa, que é o Shaddai, né, oferece aí a variedade de produtos e serviços que você já conhece, mas é bom lembrar, estamos em período de férias escolares, temos uma grande variedade de produtos educativos e pedagógicos que favorece aí a convivência do seu filho nesse período escolar, ajudando na orientação, na atividade, na diversão. Material escolar, você já sabe que também é aqui, e você aproveita ainda para revelar as suas fotos no setor da gráfica e fotos. Conosco, então, hoje, a doutora Renata Flório, que é advogada tributarista, falando sobre esses assuntos extremamente relevantes para a nossa cidade, nossa região, são assuntos
debatido a nível nacionalmente. E gostaria de fechar com essa pergunta, doutora. Haverá aumento de imposto, haverá aumento da carga tributária para a população como um todo? Isso é o que todo mundo quer saber, né? Então, o que nós temos hoje de maior incerteza com relação à reforma é a questão da fixação das alíquotas. Fala-se de uma trava, né, de alíquotas, que seria em torno de 26,5%, né? Já é a maior do mundo, né? Já falamos que fixando essa alíquota, já estamos na maior tributação do mundo, né? Nós temos um estudo da FGV, até do Observatório de Política Fiscal, tá? Em que a nossa carga tributária em 2022 era de aproximadamente 27,8%, tá? Então, nós estamos falando de uma situação em que eles trariam ela para 26,5%. Mas nós já estamos trabalhando na exaustão, né, de carga. A preocupação é que nós estamos em discussão. Tivemos agora a inclusão da proteína da carne na cesta básica, né, zerando a alíquota. Tudo isso impacta na hora de aferir a alíquota, né? Então, nós não temos essa segurança de que realmente essa carga tributária ficará nesses 26,5%. E é por isso que a gente realmente precisa acompanhar e precisa se preocupar. Porque o governo continua com a ânsia de arrecadar. Tomara que abaixe, vai ser difícil. Vai ser difícil. Eu acredito que seja... Nada é impossível, mas remota. É remota a chance, né? Poxa, que legal. Foi muito bom falar com a doutora Renata Flora. E, aliás, ela deixa um gancho aqui, porque é complexo o assunto. São 30 anos, então a gente não vai parar só nessa, viu, doutora? Com certeza. Nós podemos... eu coloco aqui à disposição para depois a gente poder tratar, né? Tem o cashback, podemos tratar mais do imposto aí seletivo, que vai majorar a alíquota aí da famosa cervejinha, né? Do pessoal. E são coisas que mexem no dia a dia, né? Mexe jogos. Então, nós podemos, eu me coloco à disposição para que a gente possa, né, discutir e tal, cada pauta. Excelente. E trazendo o esclarecimento aí para a nossa audiência. Sim. Obrigado, doutora Renata Flório. Obrigado, Silva Júnior. Prazer. Gazeta MS 95,7 FM. Um assunto altamente pertinente, né? Exatamente. Reforma tributária. Que aula nos trouxe aqui, nos deu. E com certeza você do outro lado também, a doutora Renata Flório. Obrigado. Obrigado, Muito audiência. Um beijo no coração. Tamo junto. Obrigado, doutora. Muito obrigada.